Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A aula de hoje vai tratar um pouquinho sobre as concepções de língua e linguagem que a gente tem aí regendo algumas questões educacionais, mas também de análise discursiva. Então a gente vai olhar um pouquinho para as três concepções de linguagem e língua e linguagem que nortearam aí algumas questões de análise linguística que a gente tem. A primeira é a linguagem como expressão do pensamento. Isso significava para essa concepção que a língua era um produto acabado, um sistema estável, né, que a gente poderia olhar para ele sem modificações. A segunda é a linguagem como instrumento de comunicação, que norteou por muito tempo os PCNs aqui do Brasil. E aí ela considera a língua como um conjunto de produtos estruturados. A gente vai dar uma olhada em cada uma delas com as suas especificações. A linguagem como interação é a que a gente vai se debruçar mais, porque é a concepção que rege hoje o PCN e também que embasa as análises do discurso. Então, a língua, para essa concepção, é ser e estar no mundo. Ela entende, nesse caso, que o sujeito é um sujeito ativo e que o texto é o lugar de interação, né? Um lugar em que a interação acontece. A primeira concepção que a gente tinha, então, linguagem como expressão do pensamento, ela entende que as normas gramaticais são as que regem o falar bem e o escrever bem. Vocês vão ver, depois que a gente colocar todas as características, que essa concepção ainda rege muita coisa aqui pra gente. Até mesmo os preconceitos que as pessoas têm sobre o que é falar bem, o que é escrever bem, o que é essa questão do texto, né? Então ainda rege esse pensamento aí da população em geral. Então a variação nessa concepção ela é desconsiderada, existe uma tentativa de manter o purismo da língua sem as modificações, e a produção linguística então ela é uma tradução do pensamento. Se a gente fala errado, a gente pensa errado. E isso traz todas as questões aí de preconceitos, né, sobre o falar bem e o escrever bem. É óbvio que o parâmetro para esse falar bem e para o escrever bem são os textos clássicos, né? Que seguem o padrão da língua, né? Essa língua normativa padrão. Então, se a gente pegar os autores mais clássicos, são eles que vão regir. Isso é bem parecido com o nosso vestibular, né? Se a gente for pensar. E a gente tem a polarização do certo e errado, que ainda acompanha muitas questões aqui, né, educacionais no Brasil. A segunda concepção, que estava por trás aí, que embasou os PCNs por bastante tempo, ela entendia a língua sim como um sistema também, né, um sistema estável e imutável, e olhava para as relações então no interior desse sistema. Então era uma análise bastante estrutural também. Os aspectos sócio-históricos também eram desconsiderados, bem como o falante da língua. E a gramática, nessa concepção, ela era descritiva. Então, eles olhavam para a língua e descreviam o que acontecia, seja dentro, né, desse padrão aí dessa língua possível ou não. E na anterior, na primeira concepção, a gramática é normativa, né, que dita as regras, como a gente viu. E a leitura nessa concepção ela é tida como decodificação aí das palavras, né? E a gente vai ver também os elementos da teoria da comunicação dentro dessa concepção, lá do Jacobson, né? O emissor, o receptor, a mensagem, o canal e assim por diante. A linguagem como interação, então, que é a que a gente vai olhar com mais calma, a gente considera sim que existe um sistema, mas esse sistema ele não é autônomo. Então, nessa concepção, a língua é o lugar de interação humana. E aí a gente vai trazer todas as questões de aspectos históricos, de aspectos sociais, de variação. Então, nessa concepção, a gente tem a produção de enunciados. E a leitura, ela não é só do texto escrito ou do texto oral, ela é uma reflexão e uma análise do mundo, aí no caso. A interação acontece entre os sujeitos, mas também entre os sujeitos e os textos e os discursos, né? É toda uma interação aí que acontece
para a produção de sentidos. E aí a gente vai ter a intertextualidade, que eu já vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Então, o que a gente vai ver nessa concepção é que a língua e o discurso, elas estão intimamente ligados, né, dentro aí de um contexto de práticas sociais que a gente tem no decorrer da nossa vida. A fala, ela é considerada como individual aí do sujeito, e o discurso, ele é social, porque também tem a ver com a esfera social em que a gente está inserido, né, com a prática social em que a gente está inserido também. E o leitor, ele é então um produtor de sentido, né? E ele se posiciona frente a diferentes discursos, ou essa é a ideia, né? A gramática, ela existe, mas ela está em função da construção de sentido. Isso é bastante importante. A gente utiliza da gramática para que ela forneça os sentidos que a gente está buscando. E os diferentes gêneros do discurso, né, que a gente vai um pouquinho lá pro Bakhtin, né, que está dentro dessas esferas, e eles são tipos relativamente estáveis, que a gente vai ter algumas repetições. Ele coloca em funcionamento esses diferentes estilos. Então, a leitura e a escrita, elas são lugares de produção de sentido e de relação de sujeitos. Então, o gênero do discurso, por exemplo, esse daqui, a gente tem uma postagem, né, do Facebook ou do Instagram, e a gente tem pessoas famosas aí que estão compartilhando um momento de gravidez. A gente tem a interação, né, que a gente viu nessa concepção de linguagem, a interação entre os sujeitos e os textos e a imagem, né, porque eles estão compartilhando um momento de felicidade, mas será mesmo que é só isso, né? A gente tem que, na verdade, não. Nesse caso, é uma publicidade implícita, vamos dizer assim, que outras pessoas famosas também usaram para fazer propaganda aí do teste de gravidez. Então, são textos multimodais que misturam textos escritos com imagem, às vezes vídeo, e que têm diferentes objetivos aí no caso. Então, os gêneros são formas relativamente estáveis que se repetem e que a gente pode analisar por meio da concepção de língua como interação entre os sujeitos e produção de sentido. Então, a gente tem a intertextualidade como parte dessa concepção, que é quando a gente consegue identificar em um texto traços de outros textos, então essa relação aí entre os textos. Vejam que aqui a gente tem um cartaz de uma série bastante famosa da Netflix e um humorista usando desse cartaz para chamar a atenção do público que gosta dessa série, ou de uma outra série também. Então vejam que essa intertextualidade aí acontece. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, para a gente ver uma intertextualidade aí numa propaganda em vídeo. Hora de voltar para casa, crianças. Tolos nunca escaparão. Beto, faz alguma coisa! Bom, então vejam que nessa propaganda a gente tem uma intertextualidade aí com a Caverna dos Dragões, que era um desenho bastante famoso na década de 80,
E aí a gente tem a questão de deixar o impossível para trás, trazendo essa questão para o carro, até para o nome do carro. Então a gente tem várias questões aí de intertextualidades que podem ser analisadas numa propaganda aí que trouxe uma live action, e o porquê disso também, porque estava bastante famoso na época. Então essas são algumas relações que a gente pode ver entre os discursos. Então, só para terminar, eu queria deixar essa atividade aqui para vocês. Então, olhando essas 3 imagens aqui, eu queria que vocês considerassem os diferentes meios que elas podem aparecer e quais são as relações que a gente pode estabelecer de texto e de concepções aí, olhando para as questões da concepção de linguagem. Então, agradeço e vou ficando por aqui. Obrigada.